Glória a Deus. O tema dessa noite é o amor eterno do Pai. Eu peço desculpa aos irmãos que eu estou usando óculos agora, irmãos. Você está falando que o pastor está ficando velho, né? Se não falou, pensou. Mas eu acredito que é à medida que nós olhamos essa situação. E para ajudar, eu esqueci o óculos hoje. Então, se eu demorar um pouquinho para ler aqui, eu peço desculpa, amada igreja. Porque as letras dão uma embaraçada um pouquinho. Mas tudo depende da visão que você vê. Porque quando eu comecei a utilizar óculos, Luciano, eu entendi que quando eu recebi o óculos é profético. Porque a partir do momento que eu comecei a usar óculos, comecei a enxergar o que eu não via. Vou repetir. Eu comecei a enxergar o que eu não enxergava. Eu comecei a ver coisas que antes do óculos eu não via. O interessante é que tudo depende da perspectiva da tua visão. Talvez você está falando, pastor, você está ficando cego, está usando óculos. Eu estou dizendo, não, para mim é profético, eu estou vendo o que eu não via. Asaf, quando ele olha o povo ímpio se prosperando, ele se ira, ele chega ao ponto de querer se desviar. E o Senhor fala, ei, entra aqui no templo, deixa eu mostrar a visão para você. E Asaf conseguiu ver qual era o fim dos ímpios. E ele disse, agora eu entendi. Abacuque, quando toda a desgraça estava vindo sobre o povo de Israel, ele clamava, o Senhor não falava nada. E quando o Senhor foi falar algo para ele, falou assim, Abacuque, é o seguinte, está difícil, né? Mas vai piorar um pouco. Mas isso tudo é porque eu quero resgatar vocês de volta para mim. E ele falou assim, Abacuque, pega a visão. O justo viverá pela fé. Você entende que tudo é da perspectiva da tua visão? Hoje é dia de Páscoa. O mundo celebra o coelho que trouxe o chocolate, o ovinho de Páscoa. O mundo celebra um coelho que traz chocolate. Nós celebramos um cordeiro que entregou a sua vida, que ressuscitou como um leão e traz contigo a vida eterna. O inferno dizia, ele morreu. Mas os céus e Jesus dizia, está consumado. E ele vive. Ele ressuscitou. Entende que é a perspectiva da visão sua que faz toda a diferença, a forma que você vê. E na nossa vida é assim, nós precisamos entender isso. Porque na realidade existe um inimigo todo o tempo ao nosso derredor, fazendo com que a nossa visão seja desfocada. Que a nossa visão se perca. Se perca onde? Se perca de Jesus. Se perca do Pai. Se perca do amor. Se perca da salvação. Se perca dele. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui a palavra que está em Gênesis 4. Nós vamos ler aqui do 2 ao 5. Gênesis 4, do 2 ao 5. Você que está com a tua Bíblia, abre a tua Bíblia. Você que está com o teu celular, abre o teu celular. Você que não trouxe, nós temos aqui no telão. Você que está nos assistindo, abre o teu coração, deixa Deus falar ao teu coração. Existem filhos e filhas que estão nos assistindo nessa noite, que o Pai está dizendo, ei, volta para casa. Que você que está nos assistindo nesse momento, o Espírito Santo possa te tocar onde você estiver. E que até o final do culto você possa estar aqui conosco, adorando e glorificando e retornando à casa do Pai. Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim, voltou a dar luz dessa vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim agricultor. Próximo. Nós vamos ler até o 15. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. Abel, por sua vez, trouxe partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou
Caim a sua oferta. Por isso se enfureceu o seu rosto e se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizeres bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escutei, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber a sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsa desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou a Caim um sinal. Diga assim: o Senhor colocou a Caim um sinal, para que ninguém que visse a encontrá-lo o matasse. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra foi lançada. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Ti que o trabalhar agora seja contigo, meu amigo. Que o Senhor possa trabalhar o coração de cada um de seus filhos nessa noite, conforme lhe apraz, Senhor. Pai, que os teus anjos possam, Senhor, estar neste lugar, que o Senhor possa dar ordem aos teus anjos, para que possam vir sobre este lugar, guardando este lugar, a vida de cada um dos seus filhos que estão aqui, que estão nos assistindo. Que todo levante do inferno contra cada vida, cada família caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda ave de rapina que vier sobre este lugar para roubar a tua palavra que está sendo semeada, nós damos uma ordem pelo poder que é em nome de Jesus, bate em retirada deste lugar. Senhor, que as tuas águas possam, Senhor, ser jorradas sobre este lugar, sobre essas vidas. Que o teu amor nos constranja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós estamos vendo um cenário aqui, onde 2 irmãos, Caim e Abel, filho de Adão e Eva. Adão e Eva havia pecado no jardim do Éden e havia sido expulso. Após ter acontecido isso, expulso do jardim do Éden, nós vamos ver aqui o primeiro nascimento, aonde é declarado: alcancei um varão, alcancei um homem, aonde nasce Caim. E após nascer Caim, nasce Abel. E a Bíblia vai nos dizer que um era agricultor e o outro cuidava de rebanhos de ovelha. E quando nós olhamos esse cenário, nós vamos ver que Caim traz uma oferta a Deus, das suas frutas, do que ele colhia da agricultura. E ao mesmo tempo, Abel também traz. Só que Abel especifica algo diferente, não traz somente a ovelha. Ele traz a primícia, ele traz a primeira. E não só isso, ele traz também a gordura, ele traz um pouco a mais. Você vai ver que entre os dois, não é o fato de trazer, mas é a maneira do seu coração entregar. Eu vou repetir. Todas as vezes, quando você vem para esse culto para adorar o Senhor, não é o fato de você vir aqui simplesmente para adorar, mas é a forma que você expressa o teu coração a Ele. Porque vir ao culto adorar, todos vêm, mas a diferença vai ser aquilo a mais que você vai entregar.
diante do altar do Senhor. Porque é isso que faz a diferença. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver Abraão quando Deus pede Isaac. Se você for olhar a história, todas as terras onde Abraão pisava, Abraão levantava um altar. Mas a partir do momento, Kleber, que ele tem Isaac, Abraão parou de levantar altar. E quando o Senhor fala, ei, eu quero Isaac, a Bíblia diz que antes dele pôr Isaac, ele precisou levantar um altar. E quando ele coloca Isaac, ele fala, o anjo aparece e fala, ei, não precisa. Sabe por quê? Porque o Senhor estava com saudade dos altares que Abraão levantava para ele. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor está com saudades de alguns aqui, a qual adorava Ele de uma forma incondicional, a qual buscava Ele pelas madrugadas, a qual chorava diante da presença dEle e hoje não chora mais. E talvez hoje você está dizendo, Senhor, minha situação está difícil, eu estou passando uma situação tremenda, o Senhor está pedindo algo impossível, o Senhor está dizendo, ei, não é isso que eu quero o teu coração de volta para mim. Eu quero ver você chorando de novo na minha presença. Eu quero você com aquele coração, como você me adorava, o que mais importava para você no início da sua conversão era a minha presença. Hoje são as outras coisas que você tem colocado em meu lugar. Ei, estou com saudade dos altares que você construía para mim. Quem está me entendendo nessa noite? Aleluia. E quando nós vemos aqui algo interessante, onde o inimigo da nossa alma, que é Satanás, ele sempre trabalha dessa forma. Ele não muda a estratégia dele. No versículo 5, ele vai dizer assim, coloca o 5 por favor. 4, 5. Mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu o seu rosto e se transtornou. E na minha Bíblia ele diz que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Mas irmãos, vamos ser sinceros. Um pai que tem 2 filhos, ele rejeita um filho se ele ama verdadeiramente? Ele ama um mais do que o outro. O amor é o mesmo. A diferença é que cada um precisa de cuidados diferentes. Aqui ele está falando que ele não aceitou a oferta, mas não quer dizer que ele rejeitou a Caim. Ele não aceitou que a oferta que Caim tinha entregue. Mas também não quer dizer que não agradou o coração dele. É que a oferta de Abel agradou a mais. Somente isso. E aqui é o grande perigo de nós como cristãos, que nós precisamos entender, porque às vezes nós buscamos essa aceitação pelas pessoas. Todas as vezes que você está buscando a aceitação de alguém, sabe quem está na tua porta? Olha para o teu irmão aí no olho dele, no olho dela e diz assim, sabe quem está à tua porta? A rejeição. Só que o interessante é que ele diz assim, por isso Caim enfureceu o seu rosto e se transtornou. E ele vai dizer algo, que Deus vai trazer um alerta para Caim. Ele traz um alerta para Caim, por quê? Ele fala assim, olha Caim, o desejo que está aí no teu coração, você precisa vencer. Porque a partir do momento que ele busca aceitação, ele se sente rejeitado por Deus. Deus rejeitou ele verdadeiramente? Sim ou não? Não. Mas ele se sentiu rejeitado. Automaticamente, quando a gente se sente essa questão da rejeição, Satanás vem trabalhando grandemente. Mas por que isso? Porque a rejeição, a primeira coisa que a rejeição faz, ela quebra a tua identidade. Nós temos visto irmãos e irmãs dentro da igreja,
eu sou filho, eu tenho a identidade de Cristo, mas vive buscando a aceitação de outro. Que identidade é essa, irmãos? Que vive buscando a aceitação dos homens? De líder, pastor, sei lá, líder de ministério e assim vai por diante. A primeira coisa que ele quebra, que a rejeição traz, é quebrar a identidade. Por quê? Quem era o primogênito? Caim. Quem era o mais velho? Caim. Quem tinha o direito à herança? Caim. Ele troca tudo. Porque ele se sente que Deus rejeitou. A segunda coisa que traz a inveja. Por quê? Porque ele olhou que Deus recebeu a de Abel, mas não recebeu a dele. Deus gostou do meu irmão, mas não gostou de mim. A do meu irmão foi melhor. A inveja entra no coração. E quando a inveja entra no coração, sabe o que ela traz em sequência, Rodrigo? Traz a amargura. Porque a Bíblia diz que ele irou-se, ficou amargurado, a ponto do semblante dele cair. E quando isso acontece, é uma cascata de coisas que vem. Por quê? Porque junto com ele vem o orgulho. Mas por que veio o orgulho? Porque ele não quis ouvir a voz de Deus. Será que tem gente aqui que é assim? Que Deus fala e não quer ouvir, não quer obedecer? As pessoas falam, entra por aqui e sai por aqui. É o Senhor e a Senhora da razão que sabe tudo. Eu sei tudo. Eu não preciso de cura, eu não preciso de libertação. Eu não preciso me render ao Senhor. Eu não preciso chorar no altar do Senhor. Eu não preciso mais me ajoelhar, me humilhar diante do Senhor. Porque eu sou filho, Ele me conhece. Eu sou filha, Ele me conhece. Eu não preciso. E o grande problema é que quando o orgulho entra, a maldade bate a porta. Por quê? Porque ele bolou um plano em levar o irmão para o campo e tirar a vida do irmão. Olha a ponto que uma rejeição fez na vida de Caim. E o pior de tudo, quando você chega nesse estágio, entra uma quebra de relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus avisou ele, falou com ele que ele tinha que vencer. Ele ouviu a Deus. E quando Deus pergunta, Caim, aonde está o teu irmão? Deus sabia, sim ou não? O que ele responde para Deus? Por um acaso eu sou guardador do meu irmão? Ei, vem aqui comigo, ele era o irmão mais velho. Ele tinha obrigação de cuidar do irmão mais novo. Ei, igreja, você que está há mais de anos aqui dentro da igreja, você é o irmão mais velho aqui. Você tem a obrigação de cuidar dos neófitos da fé. A obrigação é minha e sua. Porque nós temos o conhecimento maior do que esses novos que estão chegando. Mas para isso nós precisamos ser a semelhança de Cristo. Nós precisamos pensar como Cristo pensava, amar como Cristo ama, perdoar como Cristo perdoa, caminhar como Cristo caminha, exalar esse amor, esse bom perfume de Cristo que há em ti e em mim. Nós precisamos exalar isso. A obrigação é nossa, porque nós somos mais velhos e precisamos ajudar os neófitos na fé. Pastor, está doendo. Calma que vai melhorar. Então aqui no versículo 6 ele vai dizer, o Senhor disse a Caim, por que irastes? Por que descaiu o teu semblante? E sabe que eu entendo aqui que é um ponto muito sério. 1 Pedro 5,8, ele nos deixa um alerta, irmãos. Satanás é onisciente, sim ou não? Não. Ele é onipresente, pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Não. Ele sabe o que você está pensando agora? Ele sabe o que o teu coração está programando para falar? O único que pode isso é o nosso Deus. O único que pode isso é Jesus, é o Espírito Santo.
Só que aqui, olha só como ele é astuto. Porque ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele pode ver o teu semblante. 1 Pedro diz assim, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ou seja, sabe aquele dia que você levanta de pé esquerdo, que você não está bem, a sua face muda, você está meio irado, meio iracundo, sabe? Satanás só está aqui, ó, só filmando. Opa, está meio bravo, vamos deixar ele mais bravo, vamos fazer perder a bênção. Vai lá e vem com os manjares para a tua vida. Porque a Bíblia diz que nós somos tentados segundo as concupiscências do nosso coração. Satanás conhece o teu coração? Não. Mas ele olha para você e já deduz o que você está querendo. E ele simplesmente vai te dar aquilo que você está querendo. Quantos estão comigo aqui? Vai melhorar, irmãos. Você vai ver que vai melhorar. O pai ama quem ele corrige. A correção de Deus é o amor. Mas ao mesmo tempo que ele corrige, ele também ama. E no 7 ele diz assim, ó. Olha aqui a dica de Deus para Caim. Se fizeres bem, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado já à sua porta e sobre ti será o desejo. Mas sobre ele deves dominar. Mas olha aqui que interessante, irmãos. Aqui existe uma semente que raramente alguém fala nas igrejas. E eu falo de modo universal. Qual é? Se fizeres o bem, não será aceito. Mas se não fizeres, se fizeres o bem, não será aceito. Mas se não fizeres, saiba que o pecado o ameaça a porta. Olha aqui, ele deseja o quê? Conquistá-lo. Na minha versão, ele vai dizer assim, ó. Se bem fizeres, não será aceito. E se não fizeres o bem, o pecado já à sua porta. E sobre ti será o desejo. Mas pastor, o que você quer dizer com o desejo? Eu quero dizer para você. A semente do desejo que há em ti, é essa semente que você tem que vencer. Mas pastor, o desejo sim. Ah pastor, mas eu desejo comer uma comida. Pode comer, só não pode comer em excesso. Porque existe uma semente em nós que é a semente do desejo. E se você for ver, quantas vidas estão sendo destruídas por causa do desejo? Desejo de usar droga, desejo de se prostituir, desejo de trair a esposa, trair o marido, desejo de se dar bem, desejo de roubar. Quantas vidas? Desejo de matar. Quantas vidas estão sendo destruídas por causa do desejo? Aí eu te pergunto, por que Deus dá um alerta que o desejo está à porta? Porque alguém colocou aquele desejo na porta do coração dele. Quem está comigo? Estão entendendo? Estão entendendo? Mas quem lança isso em nós? Satanás. Ele está ao derredor, só olhando, esperando para jogar a sementinha no teu coração. Só que se você catar e deixar, vai se consumar. Em que momento na história surgiu essa semente do desejo, pastor? Vamos no início de tudo? Vamos lá? Coloca Isaías 14:12, por favor. Mas eu já vou lendo aqui para nós ganhar tempo. Isaías 14:12 diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias em teu coração, eu subirei aos céus.
Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e o monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que Satanás queria aqui? Ser igual a quem? A Deus. Ele desejava isso? A semente aí. A semente de desejo, de querer ser como Deus. E ele não para por aí. Por quê? Porque quando nós vamos em Gênesis 3, a serpente vai dizer para a mulher sobre o fruto da árvore que havia no jardim. E ele diz assim, ó, mas do fruto da árvore que está no jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia que você comer, abrirão seus olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que a serpente estava dizendo para Eva? Olha, você não vai morrer, Eva. Se você comer isso aqui, você vai ser que nem o Altíssimo. Quem queria ser como o Altíssimo? É sério isso ou não? Sutil? Ele estava lançando a semente do desejo, para que ela viesse ter um desejo de comer aquilo. Para quê? Para que fosse como Deus. E quem queria ser como Deus? Lúcifer. Ele simplesmente começou a replicar. E a Bíblia diz assim, ó, e viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável. Olha o desejo. Até então ela olhava a árvore e não desejava. Mas a partir do momento que ele lançou a semente, aquela árvore começou a brilhar nos olhos dela. Ela falou, nossa, não é que é desejável mesmo essa árvore? Eu acho que eu vou comer um pedacinho, pastor Gleick. Eu vou comer uma fruta dessa e vou dar para o meu marido também, porque é muito desejável. E outra, que problema tem? Nós vamos ser como Deus. Deus é top, todo dia está aqui conosco, tem um relacionamento. Nós vamos ser que nem Ele, só isso. E Satanás mentiu que eles iam morrer? Não. Espiritualmente morreu. Não morreu fisicamente. E Deus também não mentiu que morreria. Morreu espiritualmente. Mas o grande problema desse é que esse desejo, essa semente a qual Satanás coloca em nosso coração, nós precisamos o quê? Dominar sobre isso. Eu não sei hoje qual é o desejo que está no teu coração. Eu não sei o que é que você precisa vencer nessa noite. Eu não sei quais tem sido a sua luta ultimamente, no trabalho, na rua, aonde você está. Talvez hoje o desejo que você tem é matar alguém, não sei. Mas que às vezes dá vontade de matar alguém, dá, não dá? Fala sério. Dá, não dá, irmão? De vontade de ficar... Não dá assim, Mário? Não dá às vezes? Ainda bem que é só vontade, não é desejo. É só vontade. Eu não tenho desejo, não. Tem que vencer, irmãos. Talvez hoje o teu desejo é tirar a sua própria vida. E o Senhor está dizendo, você precisa vencer. Talvez hoje o seu desejo é trair seu cônjuge. O Senhor está dizendo, ei, você precisa vencer. Desejo de beber, precisa vencer. Desejo de usar droga quando sair daqui do culto, precisa vencer. Desejo de se prostituir, precisa vencer. Ah, mas eu tenho um desejo, pastor, de falar um monte para fulano, para ciclano. Ei, psiu, temperança, domínio próprio, você precisa vencer. Pastor, não é por nada, mas minha língua coça, eu tenho vontade de falar mal dos outros. Ei, linguarudo, precisa vencer. Ah, mas eu gosto de uma fofoquinha, gente. Uma fofoquinha de vez em quando é bom, né? Mas é pecado, gente. Não pode. É pecado. Ainda mais se for uma pessoa que você não gosta. Como deseja o mal daquela pessoa? Ei, Jesus, tem misericórdia.
Não é assim, irmãos? O Senhor está dizendo, você precisa vencer. Mas pastor, como que eu venço? Como que eu vou dominar esse desejo, pastor? 1 Pedro 5,9, ele diz assim: ao que resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós, irmãos, no mundo. E Deus dá força, toda a graça, que em Cristo Jesus chamou a sua eterna glória. Depois de havermos padecidos um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Como eu vou conseguir, pastor? Fique firme na fé. Continue olhando para o Senhor. Continue buscando. Continue orando. Continue mergulhando firme. Senhor, mas eu não estou aguentando. Peça ao Senhor, me dá condições, me dá força, me dá ajuda. Não, força não pede não, porque se der força, você de repente pode bater em alguém. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria. O Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso intercessor. O Espírito Santo, Ele é aquele que você está aqui e fala: Deus, eu quero matar fulano. Ele está no meio de nós e o Pai, aí ele ouve aquilo e fala assim: Pai, não é isso que ele quer não. Ele está querendo sabedoria. Ele está querendo paciência, dá paciência para Ele. Ele é o nosso intercessor, o nosso consolador. Ele sabe qual é o desejo do coração do Pai para mim e para você. Então, continuando aqui no 8, fala: Caim e Abel, seu irmão. Sucedeu que, estando no campo, se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor pergunta para ele: oi, onde está o teu irmão? Ele fala: por um acaso eu sou guardador do meu irmão? Sabe o que eu vejo aqui? Satanás, ele só quer uma coisa: matar, roubar e destruir. Olha que interessante. Você acha que Satanás quer matar e roubar e destruir somente você? Sim ou não? Não. Adão e Eva no jardim, Satanás semeou a semente do desejo, trouxe o pecado, trouxe a morte espiritual. E ainda assim, foram expulsos de um habitat natural, onde havia um relacionamento com Deus. Mas, Deus parou de falar? Não. Deus continuou falando com Caim e Abel. Mesmo fora do jardim do Éden, Deus tinha um relacionamento com eles. Só que para Satanás, ele não está satisfeito, ele quer tudo, ele quer destruir tudo. E quando você vê Caim e Abel fora, ele não trouxe mais a morte física. Ele trouxe a morte espiritual, ele trouxe a morte física. Porque há o primeiro assassinato na história da Bíblia. O primeiro derramamento de sangue. Que esse sangue não somente trouxe essa maldição para Caim, mas trouxe a maldição para toda a terra. Olha que sério. Então nós vemos nos pais, Satanás trabalhando para trazer uma morte espiritual, expulsando eles de um habitat natural e um relacionamento com Deus. E nos filhos, na geração, ele continua trabalhando. Só que esse trabalhar na geração, ele é mais intenso. Por quê? Porque agora é uma morte física. Porque agora é uma maldição que afeta toda a terra. Satanás, ele não quer só destruir você, ele quer destruir você e toda a sua geração. É por isso que você tem que se fortificar. É por isso que você tem que vencer o desejo. É por isso que você tem que manter a fé em Cristo. Continuar todos os dias, mas está difícil, não tem problema, porque Ele me fortalece. A alegria, a tristeza dura uma noite, mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Todas as manhãs a graça do Senhor renova sobre a sua vida. Ele te dá força para vencer de novo, Ele te dá sabedoria para vencer de novo, Ele sopra fôlego de vida nos seus pulmões, para você viver mais um dia de novo. E olha que interessante, no 13, Caim diz assim: é maior a minha maldade que eu possa ser perdoado, Deus? Eis que agora você me lança na face da terra, e eu me esconderei, serei um fugitivo, um vagabundo na terra. Será que todo aquele que me achar vai me matar? Por quê? Porque era a lei que eles viviam antigamente, não era a lei da graça, era a lei da justiça.
Se você matou, você merece morrer. Se você matou alguém, alguém também pode te matar. Está liberado. Tem direito de matar você porque você matou alguém. Era assim antigamente na lei do Antigo Testamento. Lá atrás. É por isso que ele vai dizer que ele ia ser o quê? Um fugitivo e um vagabundo. Porque o vingador ia vir atrás dele e matar ele. Mas aqui eu vejo algo, irmãos, no capítulo 15, que é lindo demais. Coloca o 4:15, por favor. Olha aqui. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes mais a vingança. E o Senhor colocou a Caim o quê? Colocou o quê? Um sinal. E aqui eu começo a falar contigo. Que sinal é esse? Que sinal é esse, Valmir? Ele coloca um sinal em Caim, para que todos que fossem querer matar ele, olhassem para ele e via que ele tinha um sinal, que aquele sinal quem colocou foi Deus. Quando o vingador viesse contra a vida dele, Fernando, eu vou te matar. Opa, peraí. Ele tem uma propriedade. Ele é propriedade de alguém. Existe um sinal diferente na vida dele. Esse sinal veio diretamente do Deus Altíssimo. Ei, ele merece morrer, mas eu não posso matar. Por quê? Porque existe um sinal de Deus sobre a vida de Caim. Se é para aplaudir, aplaude o Senhor. Sabe o que eu entendo, mineiro? O que é esse sinal? É a graça no Antigo Testamento. O antigo é a sombra do novo. Deus estava dizendo: ei, Caim, você merece morrer. Mas deixa eu te falar, eu vou pôr um sinal. Porque lá na frente, o povo entenderá que a minha graça virá sobre a vida deles. E o que era sentença de morte, será sentença de vida. Porque o que poderia matar, não vai poder matar mais. Sabe por quê? Porque há um sinal na vida do meu filho e da minha filha. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que o amor do Pai é eterno. Ainda que você erre, ainda que você pise na bola, ainda que você se afaste dos caminhos do Senhor, o amor dele sobre a tua vida não muda. Deus, ele não ama, ele não compactua com o pecado, mas ele ama o pecador. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Quais são as coisas que talvez te afastam da presença do Senhor. Mas o Senhor está dizendo para mim, para você nessa noite: ei, o meu amor por você não mudou. O meu amor por você é eterno. Eu te amo incondicionalmente. Eu só posso ter uma certeza nisso, do amor eterno do Pai. Esse sinal é o sinal da graça. E hoje eu e você, nós somos tocados pelo... Nós vivemos na época do quê? O que nos tocou? O que hoje nós estamos comemorando a Páscoa? A ressurreição de Cristo. Por quê? Porque um dia alguém entregou a vida dele por amor a mim e a você. Bem, querido, te amo. Porque o amor dele nos alcançou. O sangue de Cristo naquela cruz hoje toca em mim e você. Então quando Satanás, os demônios olham para mim e para você, eles enxergam que tem um sangue, que existe um sinal de Cristo em você e não pode te matar. Porque a graça te alcançou, o sacrifício da cruz te alcançou. Lembra no Antigo Testamento, o povo lá em Egito, passe o sangue nos umbrais da porta, porque quando o espírito da morte vir, ele vai ver o sangue, ele vai ver que tem um sinal, que nessa casa não pode tocar.
Olha para o teu irmão, para a tua irmã e diz: ei, tem um sinal de Cristo em você. Você é propriedade dos céus. Você é propriedade do reino. A graça te alcançou. O sacrifício daquela cruz te alcançou. O sangue de Cristo te tocou. E Satanás não pode te matar. Diga assim: o amor de Cristo me alcançou. Colossenses 1,4 diz assim: em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Gálatas 4,5 diz assim: para remir que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim já não somos servos, mas filhos, e és filhos também, é herdeiro de Deus por Cristo. Ei, existe uma marca do Espírito Santo em você. Você foi selado por Deus. Há um selo do Senhor em ti. E nada vai te levar, nada vai te tocar, porque você foi tocado pelo sangue de Cristo. Que o amor do Pai nessa noite venha te constranger neste lugar. Ei, escute, deixa eu te contar uma história rápida. Pode continuar os instrumentos. O amor de Deus não muda sobre a tua vida. O amor do Pai é eterno. Talvez você está com seu coração nessa noite meio para baixo, meio assim, se sentindo meio não, ninguém me ama. Ei, papai está falando: ei filho, ei filha, eu te amo incondicionalmente. Não importa o estado que você está, o importa é que você venha na minha presença. A Bíblia vai nos contar a história de um pai que tem 2 filhos, um filho mais velho, um filho mais novo. 2 filhos, 2 histórias diferentes, pastora Jamile, mas de um único pai. O filho mais novo, ele sabia que era filho, e ele fala: Senhor, me dá a herança, que eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. E ele vai viver a vida dele do jeito que eu quero, a ponto dele perder a tua identidade, a estar envolvido em meios aos porcos, comendo comida que não era para ele. E ele precisou chegar a esse fundo do poço para reconhecer o amor do pai, e que ele tinha um pai. Ele sabia que era filho, mas não conhecia o pai. E ele precisou voltar para casa. E a Bíblia diz que todos os dias o pai ficava lá na janela, olhando e dizendo: meu filho vai voltar. Ele vai voltar. Não importa o tempo que levar, ele vai voltar. E a Bíblia diz que o pai vê bem pititico lá na frente. Quando ele olha e fala: meu filho, ele voltou. E ele sai correndo ao encontro do filho. O filho todo preocupado em pedir perdão para o pai. Pai, me perdoa, pequei contra Deus, pequei contra ti. Todo fedido do jeito que estava. As roupas todas fedendo. O pai vem correndo, abraça o filho e diz assim: ei, traz a sandália, traz vestes novas, traz a aliança, porque o meu filho que havia morrido ressuscitou. Ele vive, ele está vivo. O pai em momento algum abriu mão da vida do filho. Em momento algum o pai deixou de amar o filho. E quando o filho está em casa, o mais velho vem ao pai: o que está acontecendo? Esse aí, pai, que gastou sua herança, esse aí que foi viver a vida na prostituição, o senhor está cozendo o bezerro, o que havia preparado para uma ocasião especial. E o pai diz: ei filho, hoje é uma ocasião especial. O teu irmão havia morrido e ele voltou. Ei,
Deixa eu te falar, hoje é um dia especial para mim e para você. O Pai está aqui dizendo: ei, eu preparei o cordeiro naquele dia por você. A vida dele foi por amor a você. E o irmão mais velho dizia: pai, dizia assim: eu fiz tudo que o Senhor me pediu. Tudo que o Senhor pedia eu fazia. E o Senhor nunca me deu um bezerro. Sabe o que eu entendo, irmãos? O irmão mais novo, ele sabia que era filho, mas não conhecia o pai. O irmão mais velho conhecia o pai, mas não se comportava como filho. E nós temos irmão mais velho e irmão mais novo. Onde irmãos mais velhos precisam se comportar como filho, não como escravos mais. Não como olhar para Deus, o meu Senhor, não. Ele é teu pai. Ele é teu pai. Você tem um pai. E o pai te ama. Mas pastor, se ele me amasse, eu não estava passando o que eu passei. Deixa eu te falar, em momento algum ele deixou de sair do teu lado. Se você está aqui é porque até hoje ele te guardou. Até hoje ele cuidou de você. Até hoje ele não deixou Satanás tocar em você e trazer morte sobre a tua vida. Quantos livramentos Deus te deu? Enfermidades, acidentes, assaltos. Deus te guardou porque Ele te ama. O amor dele é eterno sobre a tua vida. O amor daquele pai é eterno sobre os filhos. E o Senhor está dizendo: ei filho, ei filha, eu te amo. Eu amo você. Eu te amo mais que tudo. Mais que tudo.